Pessoal, boa noite. Vamos à última parte de autores, que é a parte 3 do Fundamental 1. Lembrando, aqui nós estamos fazendo um resumão de todos os autores. Infantil 1, Infantil 2, Fundamental. Lembrando que o concurso não são só autores. Necessário vocês olharem aqui no canal. Tem vários vídeos da legislação federal que cai, tá? E só não tem aqui no nosso canal vídeos da legislação municipal de Cubatão. Vocês têm que dar uma lidinha nessa parte da legislação municipal de Cubatão. Agora, a federal nós temos vídeos aqui, tá? Só vocês procurarem que vocês encontram. Olha a bibliografia e olha aqui, ok? Essa é a última parte, então, do resumão de autores, parte 3, Fundamental 1. Vamos lá. Aqui vocês têm... Eita, um S a mais aqui. Aqui vocês têm a bibliografia solicitada do concurso de vocês, professor de ensino fundamental 1, a parte específica. Nós temos 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 autores aqui, tá? A Castro é repetido aqui, nós já vimos no vídeo anterior, ok? A Gigante também está repetindo aqui, tem no vídeo anterior, ok? Então, daí não é necessário falar novamente. Vamos lá. Bom, primeiro aí da parte do fundamental. Eu não coloquei o nome aqui, né? Espera um pouquinho. Deixa eu repetir o nome deles aqui. Opa. Deixa eu colocar aqui em cima. Tá? Agora sim. Vamos lá. Aí vocês têm aí Bonamino e o Souza. Escrevem 3 gerações de avaliação da educação básica no Brasil, interfaces com o currículo da e na escola. Eles vêm abordando o quê? Sobre as gerações, os tipos de avaliações que nós já tivemos, né? As avaliações externas, que já tiveram vários tipos, elaboradas pelo MEC, enviadas para a escola, né? Nós já tivemos várias. Hoje nós podemos falar sobre o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Nós temos a Prova Brasil, para alunos de quarto e quinto ano, Provinha Brasil, alunos de segundo ano para ver a alfabetização. Enfim, eles vêm falando desses tipos de avaliações aí, dessas 3 gerações. 3 gerações de avaliação da educação em larga escala, a partir dos objetivos e desenhos usuais e iniciativas implementadas no Brasil. Então, sempre vai melhorando, né, conforme essas avaliações. E eles vão montando essas avaliações em cima do currículo, ok? A primeira geração consiste na avaliação diagnóstica da qualidade da educação, sem atribuição de consequências diretas para a escola ou para o currículo, tá? E para o currículo escolar. Ou seja, primeira geração, palavra-chave, avaliação diagnóstica. Para diagnosticar, para fazer um levantamento, o que o aluno sabe, o que o aluno não sabe ainda, né? Não tem consequência nenhuma, é só para fazer o levantamento mesmo. As outras duas, a segunda e a terceira, articulam os resultados das avaliações a políticas de responsabilização. Aí vem aquelas que a escola será responsável, o professor será responsável pela nota que os alunos obtiverem, com atribuição de consequências simbólicas ou materiais. É aqueles casos, né, quando a escola não atinge a porcentagem esperada, daí fica sem ganhar o bônus, essas coisas, né? Tomando como parâmetro de análise os objetivos e desenhos dessas avaliações, bem como estudos e pesquisas que produzirem evidências sobre o tema, explorando-se possíveis implicações no currículo escolar.
Então, a ideia dessas, independente, né, das avaliações, a ideia é, a partir desse resultado, o que vai ser feito? Qual a melhoria, qual a providência para melhorar a qualidade de ensino? Por um lado, discutem-se os riscos das provas padronizadas, com avaliações que referenciam políticas de responsabilização envolvendo consequências fracas e fortes, exacerbarem a preocupação de diretores e professores com a preparação para os testes e para as atividades por estes abordadas, levantando o estreitamento do currículo. Tá? Então, por um lado, fica aquela preocupação, porque é uma prova padronizada, né? Já vem prontinha ali com o que eles querem. E, por outro lado, aponta-se o potencial das avaliações de segunda e terceira geração, em propiciarem uma discussão informada sobre o currículo escolar, em termos das habilidades fundamentais da leitura e matemática que ainda não têm sido garantidas a todos os alunos. Ou seja, nessas avaliações, primeiramente vai estar a alfabetização portuguesa e a alfabetização matemática. Em primeiro, né, não tem todas as disciplinas dessas avaliações, o que mais eles colocam nas avaliações é leitura, né, a parte de português e matemática, ok? Mas, em geral, eles vêm falando da importância das avaliações, porém, deve-se ter uma reflexão do que é necessário realmente nessas avaliações, ok? Vamos lá. Segundo, prevenção e resolução de problemas disciplinares, ok? Que acontece aí? Muitos alunos têm problemas de disciplina na escola. Então, no cotidiano da sala de aula, nos deparamos com alunos agitados. E às vezes a gente acha que é só indisciplina, né? Mas tem outras coisas envolvidas. Que arrancam os brinquedos dos colegas, andam de um lado para o outro, não conseguem ficar muito tempo sentado no mesmo lugar e na maioria das vezes não terminam as tarefas solicitadas. Então a gente acha, a maioria dos professores acha que é simplesmente porque não tem disciplina nenhuma, tá? Pode ser em alguns casos, mas em alguns momentos chegam a ser agressivos. Esse comportamento, geralmente confundido com indisciplina, é característico do distúrbio de atenção. Então, não podemos confundir indisciplina com distúrbio de atenção. De acordo com atinge 5% das crianças e adolescentes de todo mundo, a hiperatividade. Então, a hiperatividade é um distúrbio de atenção. Não é indisciplina, né? Se torna por conta desse distúrbio. Conhecer os sintomas e aprender a lidar com esse problema é uma obrigação de qualquer professor que não queira causar danos a seus alunos. Então, percebeu, tem algo errado? Não custa encaminhar esse aluno para um especialista verificar se é hiperatividade, né? Se é um distúrbio de atenção. Afinal, a demora em diagnosticar o caso pode trazer sérias consequências para o desenvolvimento da criança. Essa unidade temática busca orientar os pedagogos e professores sobre o TDAH e sobre como tratar alunos com indisciplina ou falta de limites. Então, tem uma diferença entre indisciplina e que sofrem de TDAH. Para isso, apresentará a história do TDAH, conceito de hiperatividade na escola, teste para diagnosticar hiperatividade, diagnóstico, orientação à escola e prognóstico, indisciplina em sala de aula, sugestões para intervenção do professor, referências bibliográficas. Ou seja, é importante o professor detectar até que ponto é indisciplina ou se não seria um distúrbio de atenção. O professor não tem como diagnosticar, mas ele tem como encaminhar esse aluno para um especialista. Aí vem o laudo, se realmente o aluno tem hiperatividade, que é um distúrbio de atenção, ou simplesmente se ele é indisciplinado. Aí, a partir disso, o professor consegue trabalhar melhor com o aluno. Próximo, já falamos no vídeo anterior, Castro e Regatieri vem falando da importância da interação escola-família. Palavra-chave, 2 agências socializadoras. A família participando da vida escolar da criança, o aluno tem um desempenho melhor, tá bom?
Já falamos no vídeo anterior, por isso que eu não vou me estender. Próximo é o Dawes, Joaquim Dawes, escreve com outros autores aí, produção escrita e dificuldades de aprendizagem. Então, eles falam a importância de trabalhar a produção de texto com os alunos, a importância de ensinar tipos de texto para o aluno, a diferença de uma narração, de uma descrição, de uma dissertação, além da importância de trabalhar vários gêneros textuais, é o foco, né? Trabalhar vários gêneros textuais. Outra coisa é, quando o aluno está sendo alfabetizado, não se deve verificar erros ortográficos, isso é com o tempo, né? Não na fase da alfabetização. Destacam que aprender a produzir uma diversidade de textos, respeitando as convenções da língua e da comunicação, é uma condição para a integração na vida social e profissional. Ou seja, aprender a ler, escrever, interpretar, produzir textos faz parte da vida do aluno na sociedade, né? E ele vai precisar disso profissionalmente também. E afirma a importância do movimento socio-interacionismo discursivo para o letramento no Brasil. Então, alfabetizar letrando também, tá? Com o entendimento de que a aprendizagem da produção escrita é uma das finalidades fundamentais do ensino de línguas e de que a descoberta da escrita e das possibilidades de entrar em comunicação com outros por escrito faz parte dos objetivos prioritários do ensino fundamental. Então, ensinar a criança o tipo de texto que ela vai usar, o gênero, né, que ela vai usar para fazer um bilhete, para fazer uma carta, para fazer uma lista, né? São gêneros diferentes, ensinar o gênero lenda, poema, conto, que são diferentes, né? A bula de remédio, receita, enfim, tem vários tipos. Além dela poder se comunicar nas redes sociais também, que não deixa de estar fora da realidade dela, tá? Esses autores destacam como a variável-chave da escrita a influência da diversidade textual. Então, palavra-chave, diversidade textual, gêneros textuais, tipos de texto, a importância, né, dessa linguagem, dessa comunicação na integração da vida social e profissional, ok? Rapidinho, reflexões sobre a alfabetização, Emília Ferreiro vai falar sobre a alfabetização. Primeiro momento, a autora aborda a representação da linguagem, processo de alfabetização, a importância dos dois, tanto o processo de ensino-aprendizagem, quem ensina e quem aprende, e a natureza do objeto de conhecimento envolvendo essa aprendizagem, tá? E ela escreve, escrita pode ser considerada como sistema de representação da linguagem, ou como código de transcrição gráfica das unidades sonoras, ok? A escrita é concebida como sistema de representação. Sua aprendizagem se converte na apropriação de um novo objeto de conhecimento, ou seja, uma aprendizagem conceitual, mas se a escrita é concebida como código de transcrição, sua aprendizagem é concreta como a aquisição de uma técnica. Vamos ao foco, tá? Repensar como o professor está alfabetizando essas crianças, né? O sistema de escrita, onde deixa claro a importância das produções espontâneas, nas quais podem ser chamadas de garatujas. Então, valorizar essas escritas, que para nós é uma garatuja, valorizar a escrita das crianças. A criança não aprende submetida ao ensino sistemático, mas sim a toda a produção desenvolvida. É um conjunto, né? É um processo, que pode representar um valioso documento que necessita ser interpretado para ser avaliado, dando ênfase não só nos aspectos gráficos, mas nos aspectos construtivistas. Atribuir uma significação ao texto escrito, tá? Vejam, os tipos aí, os métodos de alfabetização. Nós temos o analítico, nós temos o sintético, nós temos o global. Analítico, não, vamos começar com o sintético, né? O sintético é o simples. Eu posso alfabetizar pelo alfabeto, pela sílaba, né? Alfabético, silabação, sílaba ou texto, pequenos textinhos, né? Não, desculpa, gente. O sintético, que é o simples, são 3. Alfabetização pelas letras do alfabeto, né? O alfabético.
silabação, as sílabas, e o fonético, que é o som, tá? É o método sintético. Ou analítico, que é considerado mais difícil, que começa já pela palavra. Palavração, depois frase, conhecido como sentenciação, ou texto curto, tá bom? Ou pode misturar. A Emília Ferreira não vai adotar nenhum específico, ela fala que cada professor sabe a sua realidade, sua sala de aula e como melhor atingir o objetivo com seus alunos, tá? Pode escolher o sintético, pode escolher o analítico, pode misturar os dois, enfim. Vamos aqui. Depois, se vocês quiserem dar uma lidinha, né, porque é bem extenso a Emília Ferreira. Lembrando as hipóteses silábicas, né, que foi desenvolvida. Nós temos o pré-silábico, PS, o S, que é o silábico. Dentro do silábico é dividido o SSV, que é o silábico sem valor, e o SCV, que é o silábico com valor. SA, silábico alfabético, e o A, alfabético. Gente, eu estou rapidinho porque eu tenho muitos vídeos para gravar para outras turmas que vão prestar concurso também, tá bom? É só para relembrar o conteúdo aí para vocês, por isso que é um resumão. Depois nós temos o Vitor da Fonseca, com outro livro que é sobre educação especial, Programa de Estimulação Precoce. Então, estimular, né? Ele é da parte psicomotora, aliás, o Vitor da Fonseca, porém aqui ele está focando na educação especial. O autor analisa deficiência mental com ênfase na experiência mediatizada de aprendizagem e na flexibilidade da estrutura cognitiva, procurando tocar ainda no envolvimento familiar e a sua importância na educação da criança com necessidades especiais. Ou seja, desde pequenininho, né, deve-se estimular essa criança, né? Não é porque foi descoberto, ela nasceu ou descobriram uma deficiência mental que para ali. Não, deve-se estimular desde pequeno essa aprendizagem para que ele possa se desenvolver até onde ele conseguir. Então, é necessário o envolvimento da família com estas crianças, ok? Então, aqui ele valoriza a deficiência mental, né, que faz parte aí da educação especial, ok? Depois, essa daqui também caiu no outro, já gravamos a respeito, é a Gigante, né? Ana Maria Beltrão Gigante, a Mônica Bertoni dos Santos, Práticas Pedagógicas em Matemática, Espaço, Tempo e Corporidade. Aqui nós já falamos da importância do trabalho do desenvolvimento do pensamento lógico-matemático, tá? Nós já falamos no vídeo anterior sobre ela, cai no fundamental também. Depois nós temos crianças pequenas continuam reinventando a aritmética nas séries iniciais. É da Camille, a autora, tá? Porém, ela fala a respeito da teoria de Piaget. Implicações da teoria de Piaget, a autora Camille descreve um programa inovador do ensino de aritmética nas primeiras séries do ensino fundamental. Então, trabalhar a aritmética na matemática nas séries iniciais. Camille baseia suas estratégias educacionais nas ideias científicas do renomado construtivista Jean Piaget de como as crianças desenvolvem pensamento lógico. Resumindo, Camille diz: já foi provado que as crianças conseguem sim se desenvolver na matemática, ter o raciocínio lógico-matemático. Elas só precisam ser estimuladas, conforme ela prova pela pesquisa de Piaget, tá bom? Então, ela desenvolveu um programa inovador para trabalhar a aritmética nas séries iniciais, fundamentada por Piaget. Então, o pensamento as crianças dos anos iniciais conseguem sim desenvolver o pensamento lógico-matemático, tá? Principalmente a aritmética. Aqui, Piaget via elementos de verdade em ambas as teorias, tá? Então, aqui ele estabeleceu uma distinção fundamental de 3 tipos de conhecimento, considerando suas fontes básicas e o modo de estruturação. Então, nos 2 primeiros aí, vocês têm o físico, vocês têm o social e vocês têm o lógico-matemático. Todos eles estão articulados uns com os outros. O
físico, o social e o lógico-matemático, tá? E próxima, Pires, Célia Maria Caroline Pires, o livro é Educação Matemática, conversas com professores dos anos iniciais. Então, ela vai defender a matemática nos anos iniciais aí, né? Diferentes significados do campo multiplicativo. Então, ela fala que os alunos têm muita dificuldade na multiplicação, mas que há várias formas de explicar multiplicação para essas crianças. Para a autora, o campo multiplicativo é constituído das operações multiplicação e divisão, cujos significados são as ideias de proporcionalidade, comparação, configuração retangular e combinatória. É necessário trabalhar com essas crianças de várias maneiras. Discute também os números racionais, os seus significados. Ela considera a proposta de trabalho com outros significados dos números racionais. Além de parte, todo, ainda não é tão disseminada como necessário, né? Então, outros sinônimos para números racionais para as crianças entenderem. Além do significado parte todo, são discutidos significados de quociente, medida, ração, operador. Então, às vezes as crianças não entendem essas palavras e vocês têm que trazer outros significados para que eles possam entender e ter uma aprendizagem significativa. Ao abordar a organização do currículo e a avaliação dos números naturais, a autora comenta sobre a elaboração pelo professor de um planejamento com o objetivo de possibilitar o processamento de aprendizagem, né? Sendo mediadora aí do processo, trazer situações, problemas para os alunos. Esse planejamento seria composto de 3 elementos: objetivos do professor para a aprendizagem, plano do professor para as atividades de ensino e expectativas do professor sobre o processo de aprendizagem dos alunos. E finalizando, para Pires, esse planejamento denomina-se como, se cai na prova do concurso com Pires, no livro Educação Matemática, como que ela denomina o planejamento na educação matemática? Ela utiliza as seguintes palavras-chave: trajetória hipotética de aprendizagem. Ou seja, fazer com que as crianças criem hipóteses, reflitam para chegar a um resultado. Então, trajetória hipotética de aprendizagem, palavra-chave da Pires. Próximo e último autor é Small, Ler, Escrever e Resolver Problemas. Através da capa do livro já podemos observar que é para considerar os desenhos das crianças. A criança pode não fazer diretamente 8 vezes 5, 40, mas ela tem uma forma dela de chegar ao resultado com desenhos. Então, conforme a Small, é para ser considerado esses desenhos, né, o processo e não só o resultado, ok? Então, o livro dela é escrito através de experiências, né, pesquisas feitas nas escolas. Ela pede para ensinar as crianças os sinônimos. Então, menos é a mesma coisa de subtração, de tirar, mais é a mesma coisa de adição e assim por diante. Então, explicar essa questão, deixar as crianças levantar as hipóteses através dos desenhos, não fazer nada de forma mecânica, deixá-los pensar na situação problema para que eles possam realmente aprender. Então, a palavra-chave é resolução de problemas, levar essas resoluções, não dar o resultado, deixá-los pensar, ok? E desse jeito, eles vão ter um resultado de forma autônoma, livre de regras, ok? E vão chegar, eles vão aprender muito mais se eles estiverem livres para levantar hipóteses e chegar ao resultado, ok? E aí nós finalizamos os autores do fundamental. Ok? Deixa eu colocar aqui.